Bem-vindo a mais um Sales Talk com o Didi Wilk. Meu nome é Dietrich Wilke, mais fácil aqui no Brasil, Didi. E eu sou um coach de vendas, performance e liderança. E eu criei esse canal, que está tanto no YouTube como no podcast, para ajudar a quebrar algumas crenças sobre venda, para dar alguns atalhos, algumas dicas, para que você se entenda um pouco mais. É muito importante porque vendas, infelizmente, ou felizmente, faz parte de todo mundo. E para quem já está me seguindo, curtam, repassem, mandem para todo mundo. Para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, se vocês gostaram do conteúdo, estão gostando do tema, por favor, se inscrevam aqui nas minhas redes sociais, mandem comentários, coloquem likes. Para mim, muito mais importante do que os likes, na verdade, comentários, do que vocês precisam. Estou já pedindo, e aliás, essa sessão do Sales Talk é vindo de algumas perguntas, questões de pessoas que já estão assistindo, que gostariam que eu falasse. Quanto mais vocês compartilharem comigo, mais eu poderei aumentar a necessidade, o conteúdo para coisas que vocês precisam. Então, por favor, participem. Quanto mais vocês participarem, mais pessoas vão poder ver e mais pessoas a gente vai poder ajudar nesse mundo maravilhoso que eu adoro, que é as vendas, e querendo quebrar um pouquinho dessa crença que venda é maliciosa, mesquinha, que empurra produto. Não precisa ser assim. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o mindset da venda, ou seja, queria explicar um pouquinho do que é necessário, quais são as dores de um vendedor. Eu sei que tem uma moto aqui, mas não tem problema, a gente vai tirar a edição. E hoje, de acordo com vocês que pediram, eu vou falar um pouquinho sobre o mindset, do que é necessário ser o vendedor. Ou seja, qual que é a diferença de um vendedor de alta performance, um vendedor que realmente cria os produtos, bate as metas, de um vendedor normal, mediano, que às vezes bate metas, às vezes não bate metas. É muito importante entender isso, você pode colocar em qualquer carreira, né? Que seja vendedor, qualquer coisa. Acho que é importante que vocês entendam que em qualquer coisa do mundo existe uma tríade de necessidade, de capacitações que vocês precisam para que vocês possam ser a melhor versão de vocês. E hoje, se vocês tiverem uma caneta, um papel, gostaria muito que vocês me compartilhassem. E vou dar, obviamente, alguns exemplos com cada parte. Isso também vai demonstrar um pouquinho como que nós trabalhamos aqui na Southwestern Consulting, como eu, como coach, trabalho, a nossa base de metodologia. E essa metodologia vai ajudar muito no mindset de vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Então, para todo mundo que tem aí, espero que vocês tenham o seu caderno, vocês podem pausar, se vocês precisarem pegar um caderno, um pedaço de papel, uma caneta, ou mesmo no computador, se vocês quiserem, também pode fazer, não tem nenhum problema. Aguardo, ou vocês coloquem aí uma pausinha e aí a gente continua. Mas para todos vocês que já tenham um pedaço de papel na mão, gostaria que vocês colocassem e desenhassem um triângulo. Isso mesmo, um triângulo. Ótimo, muito obrigado. Então, vamos lá. Uma parte do triângulo. A pergunta essencial aqui, o que faz uma pessoa ser eficiente em qualquer coisa que ela faça? O que a pessoa precisa para chegar à excelência? Bom, uma parte, olha que interessante, super barulhos maravilhosos. Uma da parte aqui, e você pode escolher qual parte que você quiser, a gente vai colocar capacitação. Em inglês, skills, capacitação. Ou seja, qualquer coisa que você decida fazer, qualquer coisa que você queira ser especialista, você obviamente precisa de capacitação. No caso da venda, que estamos usando o Sales Talk para isso, a gente já começou com alguns temas, mas se você for olhar, minha pergunta para vocês sabem quais são as etapas que sempre aparecem numa venda? A gente chama ciclo da venda. Oh, que mistério, né? Muitas pessoas têm várias maneiras de descrever o ciclo da venda. Muitos estudos foram feitos, muitos dados foram recolhidos. Só para vocês entenderem, a Southwestern Consulting, da qual eu sou parceiro, da qual eu trabalho junto como coach, ela tem 165 anos de vida. Ela é a empresa americana mais antiga em treinamentos de vendas. E isso dá uma vantagem para essa empresa. Ela tem muitos dados, ela fez muita experiência, né, muitos estudos, ela seguiram muitas pessoas. E o que eu posso falar para vocês é que capacitação, é que toda a venda, então a venda ela foi
modelada, ela foi destrinchada. Eles seguiram vários vendedores de vários mercados, de várias áreas, e começaram a perceber que qualquer tipo de venda, quer seja vender um lápis ou um apartamento, uma coisa mais complexa, ela passa por todas as etapas. O que muda é a velocidade das etapas passarem. E o que eu posso falar para você é que se você não soubesse dessa etapa, essa etapa ela passa e você não tem controle sobre ela. Então, hoje, a gente vai desvendar esse ciclo que acontece, que faz parte daquela barrinha da capacitação. Então, colocamos o triângulo, colocamos capacitação. Agora eu gostaria que vocês fizessem um círculo com 7 etapas. Né? Então, vamos lá. Dentro do ciclo da venda, qualquer venda, existe a pré-abordagem, ou seja, como você vai, o que você está fazendo antes de ligar para a pessoa. E lembra que a gente falou sobre isso no do Sales Talk? Como você se preparar para você abordar alguém. Temos a abordagem, especificamente falando. Então, pré-abordagem, temos a abordagem, que a gente vai ter aqui, do seu lado aqui, abordagem. Ou seja, o que significa abordagem? Se você, né, a maneira que você está ligando para a pessoa, se você mandou um e-mail, se você mandou um WhatsApp, se você bateu na porta, se visitou a pessoa fisicamente na loja, isso é abordagem. Uma vez que a gente passou com a abordagem, a gente passa para a terceira etapa, que é introdução. É se apresentar, é desvendar as dores, né? Você entender qual que é a necessidade do seu cliente. Uma vez que a gente passou pela apresentação, pela introdução, a próxima etapa é a sua apresentação, é quando você vai falar do seu produto. Agora que você sabe que a pessoa tem uma necessidade, agora você vai apresentar. Uma vez que você apresentou o produto, o que aconteceria? Se o mundo fosse perfeito, seria a venda, né? Então você vai perguntar para a venda, então você está interessado, gostaria de comprar, mas o que acontece antes da venda? Normalmente objeção. Então aparecem as objeções, você responde as objeções, e quanto melhor você é na resposta das objeções, a próxima etapa é fechamento, é quando você pede pela compra, correto? E o que acontece depois da compra? Fechamento, fechou, comprou, sexta etapa está aí. Qual que é a 7ª e última etapa? Exatamente, indicações. Uma vez que você terminou, fez um bom trabalho, apresentou, vendeu algo que a pessoa precisa realmente, nós fechamos o ciclo com indicação, e aí começa o ciclo de novo. Abordagem, introdução, apresentação, objeção, fechamento, indicação de novo. Ok? Em todas essas áreas do ciclo existem capacidades, existem técnicas que passam por todas elas. Então, voltando ao triângulo de aperfeiçoamento em qualquer área que você tenha, você tem que ser bom na parte de capacitação. Quanto melhor você sabe o seu produto, técnicas, etc., o seu engenheiro, médico, dentista, advogado, você tem que ser bom naquilo. Capacitação, ok? Vamos colocar mais um aqui que é motivação. Porque capacitação sem motivação não leva a nada também. Lembra que eu fiquei falando, e aqui repito de novo, que não adianta só ter aprendizado, não adianta só ter capacitação, se você não implementa, se você não vai atrás, se não faz as coisas. Isso se chama motivação. No caso da venda, motivação é ter coragem de pegar o telefone e ligar para as pessoas, ter a perspectiva positiva, ter um planejamento, correr atrás, ter motivação, ter um plano, agir, ação. Se você não atua, você não faz. E aí eu gostaria de perguntar para todos vocês conhecem pessoas que têm aí 2, 3 diplomas, doutorados, fizeram milhões de cursos, mas não fizeram nada com isso? Tenho certeza que vocês conhecem 1 ou 2 que só falam na teoria, sabem de tudo, mas nunca implementaram. Então não basta só ter capacitação. Tem que ter também a motivação, a implementação disso. Agora, você acha que só ter capacitação e motivação ajuda? O que falta nessa tríade aí? Bom, não sei vocês,
Mas eu tenho alguns exemplos de alguns clientes que falam assim para mim, olha, de um mês eu vendo muito, aí quando eu vendo muito no teu tempo, porque eu tenho que fazer e entregar o produto, aí eu não consigo prospectar, e no outro mês eu não tenho nenhuma prospecção, aí sobe de novo e fica naquele roda gigante de sobe e desce, totalmente inconsistente. E aqui a palavra é consistência. Nada na vida acontece se você não cria consistência, se você não faz consistentemente. Por exemplo, não adianta você fazer prospecção no primeiro dia e nunca mais fazer prospecção. Não adianta você fazer uma capacitação, nunca usar, ou ter a motivação, ir atrás, implementar uma vez só e depois largar e não fazer mais nada. E aí depois falar, agora tem que fazer de novo e fica nesse marasmo de não fazer nada, fazer alguma coisa, ou fazer muito de uma vez, achando que você vai conseguir o resultado e não fazer mais nada. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Existe a consistência, que no nosso caso a gente chama de sistemas. Precisamos criar sistemas que mantenham o nosso conhecimento, a nossa capacitação, a nossa motivação em dia, consistentemente. Dentro do coaching, do coaching de venda, da Southwestern Consulting, a gente traduz os sistemas em gerenciamento de tempo. Porque quando você tem um plano de ação, quando você sabe exatamente o que você vai fazer todo dia, consistentemente, você mantém todo o seu conhecimento e toda a sua motivação em controle, focado e controlado. Ok? Então temos aí a tríade. Isso pode ser colocado em qualquer outra profissão. Não precisa ser só venda. Se você é um bom dentista, você tem a capacitação, está sempre aprendendo, se aprimorando, pegando novas técnicas. Se você tem a motivação, sabe como ir atrás, faz as coisas, entrega, implementa as coisas que você aprendeu, e ao mesmo tempo criar um sistema, CRM, sabe o que fazer, sabe como fazer, cria uma consistência em implementação daquilo que você está aprendendo, e invariavelmente você se torna um especialista, você se torna o melhor do seu mercado naquilo que você está fazendo. É isso que nós normalmente fazemos, essa é a nossa base dentro da Southwestern Consulting, que leva e gera a gente poder dobrar, aumentar, duplicar aí a sua renda sem se matar de trabalhar, em gerar realmente um plano de ação para fazer isso. Agora, tudo isso é lindo, né, Didi? Eu sei que eu preciso me capacitar, eu sei que eu tenho motivação e eu tenho sistemas. Agora, todos vocês, eu vou usar um jargão, vou pegar uma coisa que todo mundo fala, né? Todo mundo quer começar a fazer dieta, e quando você quer fazer dieta, você normalmente começa numa segunda-feira. Ou quando você quer fazer algo, você sabe o que você fazer, você pegou um curso. Não, comprei esse curso, vou aprender inglês, sei exatamente as etapas para aprender inglês. Qual a porcentagem que realmente faz? O que acontece? Meu termo, você sabe exatamente o que tem que fazer. Você sabe quais são as etapas, você sabe o que comer, sabe quando comer, você sabe fazer o exercício ABC, você consistentemente ler, você sabe as coisas que você tem que fazer. Por que você não faz? Por que nós não fazemos? Vem a palavra que ninguém gosta. Procrastinação. Nós todos, mesmo aquelas pessoas que de repente não sabiam, ou em algum momento ouviram algumas das coisas que eu estou falando aqui, nesse Sales Talk de hoje. Sabemos que capacitação é importante, sabemos que temos que ter motivação, sabemos que temos que ter sistemas, sabemos que se a gente não implementa, a gente não cria. É óbvio. Mas por que a gente não faz? A gente sabe e não faz. Sabemos e não fazemos. E aqui vem essa palavra maravilhosa americana que foi criada, que chama accountability. Ou seja, ser responsável pelas suas próprias ações. Tomar a sua vida nas suas rédeas, as rédeas da sua própria vida. E o que isso significa de verdade? Preparado para a dor? O que você faz quando ninguém está olhando? Porque só você sabe o que se passa na sua cabeça. Só você sabe se você deu o melhor de você quando você vai dormir à noite. Quando você vai colocar a sua cabeça na almofada e falar para você mesmo, eu fiz o melhor que eu pude fazer naquele dia, estou muito orgulhoso de mim. Ou, meia boquinha, não fiz tudo aquilo que eu podia fazer, cria um montão de desculpa,
Culpei o marido, o cachorro, o meu vizinho, minha mãe que gritou comigo no começo do dia, e isso tudo me deu razões para não fazer as coisas que eu sei que eu teria que fazer para conseguir aquele resultado, correto? Eu sei que dói. Então eu gostaria que você desse uma nota de 1 a 10 para mim. Isso fica só para você. E eu quero que você olhe para essa nota. Então o que significa um 10? 10 é aquela pessoa que acorda todo dia, sabe exatamente, então domingo planeja a semana, acorda na segunda-feira sabendo exatamente o que vai fazer, faz tudo, segue à risca o plano, vai atrás, está em controle da vida, do planejamento, está sempre proativo. Isso é um 10. Uma pessoa que tem boas intenções, ela quer. Porque aqui, gente, vamos ser sinceros, ninguém quer ser medíocre. Ninguém acordou e falou assim, mãe, minha meta na vida é ser medíocre. Minha meta na vida é não conseguir nada. Ninguém quer. Obviamente que aqui todo mundo quer ter sucesso. Então a pessoa tem uma boa intenção. Mas quando ela chega, ela entra em modo reativo imediatamente. Ai, o dia não está tão bom, não está chovendo. Ai, meu Deus, minha mãe gritou comigo. Ai, meu Deus, eu não dormi tão bem. E a gente começa a entrar reativamente, a gente começa só a reagir para as coisas, a gente não tem controle do dia. Isso é um 1. Então, se você quiser fazer uma pausa nessa sessão para pensar, isso é você. Se você estiver mentindo para você mesmo, é uma mentira que só fará para você mesmo. Não me interessa a nota, porque não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui para você se olhar e ver onde você está e por que você está lá. Ok? Temos a nota? Se você não é um 10, a maioria da sua vida, se pergunte por quê. Uma das coisas que eu gostaria de falar para você é que não é a pior coisa de não alcançar as coisas, mas é a culpa de saber o que você poderia ter feito e não fez. Para mim, a parte mais dolorosa é ter clientes que olham para mim e sabem que eles poderiam fazer muito mais. Mas por causa dessa procrastinação, por causa dessa vitimização, elas não alcançaram a meta delas, que poderia, em alguns momentos, de repente, significar não conseguir as férias que você gostaria, aquele carro que você gostaria de comprar, aquela faculdade que você poderia pagar para o seu filho. Ou seja, temos que tomar muito cuidado, porque essa accountability, essa responsabilidade pelas suas próprias ações, aquela coisa que você sabe que você pode fazer, que só você pode fazer, mas você não faz, pode fazer com que você não alcance aquilo que você sabe que você poderia. O engraçado, que foi feita uma pesquisa também sobre medo. E normalmente a gente acha que medo de morrer seria o número 1, né? Eu tenho medo de morrer. Mas sabe que não é? O maior medo não é medo de morrer. Por incrível que pareça, medo de falar em público é maior do que o medo de morrer. Só que tem um outro medo que aparece no topo. E por incrível que pareça, é o medo do sucesso. Olha que interessante. Medo de ter sucesso é um medo real. Imagine você dar todo o seu maior, o seu melhor. Assim, não, Didi, agora eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, eu vou me dedicar, eu vou fazer. Imagine você não dar certo. E se não der certo? Se você se entregou e você não conseguiu alcançar, o que aconteceria com você? Por isso você não faz tudo, por isso você começa a falar assim, acho que eu vou dormir mais tarde, que eu vou começar. Você começa a se sabotar. Porque é muito melhor você ter uma desculpa por não ter alcançado sucesso do que ter dado todo o ser e não ter alcançado aquele sucesso. Estão entendendo o que eu estou falando? É muito importante vocês entenderem isso. Agora, o que está acontecendo com isso? Se você assistiu a minha entrevista com o Winston, uma das coisas que eu falo claramente é que, infelizmente, a maior parte do ser humano foca o seu tempo nas coisas que ela não controla, nos resultados. E se você foca nos resultados, você vai ter realmente medo de sucesso. Porque realmente nós podemos fazer tudo certo, nos matar e tudo mais, e não alcançar o resultado naquele momento.
Preste atenção no que eu falei, naquele momento. Por que eu falei isso? Porque uma coisa eu posso falar com certeza. Nos meus mais de 30 anos aí de experiência no desenvolvimento pessoal, de ter mais de centenas de clientes e vendo os resultados deles, e também ter pesquisado muito, ter ido e falado com outros professores, ter visto vários dados de sucesso, uma coisa eu posso garantir. As pessoas que colocam o trabalho, que façam, se dedicam, são consistentes, sempre alcançarão o resultado. Não quando elas querem. Algumas pessoas alcançam rápido. Algumas pessoas um pouquinho mais tarde. Mas sempre alcançarão em algum momento. E é por isso que tem que ter consistência. E é por isso que você não pode desistir. Porque a única maneira de você falhar é desistindo. Agora, se você tem algo que você realmente acredita, tem algo que realmente é seu propósito, é o seu legado, não desiste não. Vai atrás. Então, só para alinhar, lembra que eu estava falando das coisas que você sabe que você tem que fazer, mas as pessoas não fazem, correto? Isso é accountability. Que, na verdade, se você quiser colocar no nosso desenho, é um círculo em volta do triângulo, colocar a responsabilidade pelas suas ações. Porque tudo isso que a gente acabou de descrever são coisas que você tem controle, 100% de controle. Você tem controle sobre a capacitação, quando você tem que aprender, quando você tem que se capacitar. Você tem total controle sobre a motivação, a atitude, como você vai acordar do dia, o que você pretende fazer, como você vai abordar as pessoas, como você vai olhar para o mundo. A atitude é totalmente controlada por você. Você pode criar sistemas que te favoreçam para manter a consistência. Isso está tudo dentro do seu controle. Agora, basta você fazer, correto? E aí vem a dificuldade. E essa é uma das razões que muitas das pessoas procuram ajuda. Ou pegam um mentor. É por isso que o coaching ajuda muito, porque você tem alguém que te ajuda a te manter responsável pelas suas ações. Parar de ser vítima, entender que você está exatamente onde você está. Se você está num lugar que você não gostaria, parabéns, você se colocou lá. Não foi o mundo, não foi a situação. Eu sei que dói ouvir isso. Mas você é responsável pela situação que você está nesse momento. Agora, olha que coisa linda. Imagina se não fosse isso. Imagina que se fosse uma vítima, que fosse por causa de alguma coisa que não tem controle, que joga você para onde você está. Você nunca poderia sair disso, você estaria vítima constantemente das coisas de fora. Agora, olha que interessante. Se você aceitar o conceito que você tem controle sobre a sua realidade, e você pode mudar ela se você quiser, e assim desejar, você também tem a escolha de ficar onde você está. Não tem nada de errado com isso. Você, às vezes, gostaria de estar em algum lugar, de repente porque alguém quis que você quisesse. Mas o que eu quero que você pergunte é o que é importante para mim, não o que é importante para os seus pais, para a sua família, para a sociedade, para os seus amigos, para os seus professores. O que é importante para mim. Ok? Porque isso para mim que é o mais importante. O que é necessário? Porque se você entender que você tem controle sobre isso, agora você tem como sair, você tem como mudar. Olha que coisa legal. Então isso é muito importante. E é por isso que existem tantas pessoas aí para ajudar, tanto como mentoria, consultoria, coaching, a gente tem professores, correto? A outra coisa que é uma realidade é que a gente não faz nada sozinho. A gente tem que ser humildemente também entender que a gente precisa de pessoas para a gente estar onde está. Nós não temos tudo o conhecimento e nós não somos uma ilha. O ser humano é um ser humano social. A gente precisa de grupo, a gente precisa de apoio, a gente precisa estar lá fora. Eu, por exemplo, não estaria aqui se eu não tivesse minha equipe. Tem uma pessoa aí gravando aí do outro lado que, graças a Deus, existe. Tem uma pessoa que vai fazer a edição. Eu tenho um estúdio maravilhoso onde eu estou gravando. Isso tudo, não poderia fazer nada sozinho. Eu tenho conhecimento, mas sem ajuda e sem pedir ajuda, não estaria onde estaria hoje. Então a humildade de entender que você não sabe tudo é muito importante para você crescer também. Okay? Então, voltando lá para o mindset, entendendo um pouquinho da metodologia da Southwestern Consulting, vou rapidamente recapitular o que é muito importante para vocês. Né? Temos o triângulo da capacitação, da motivação
do sistema e saber manter tudo isso em controle com a accountability, ou responsabilidade pelos nossos próximos atos. O que você faz quando ninguém está olhando é o mais importante. Porque fazer na frente de chefe, de mãe, de pai, de namorado, é fácil. O que pega é quando ninguém está olhando. O que você faz quando ninguém está olhando? Dói ou não? E, independentemente, assuma aquilo. Não tem nenhum problema, tá bom? Não tem nada de errado com isso. Para mostrar um pouquinho sobre isso, eu vou contar algumas histórias que se baseiam nisso, em cada etapa. Uma pessoa que eu gostaria muito de falar, e um exemplo maravilhoso de entendimento e crescimento, para mim é o Hunter. Hunter ele é um cliente meu, ele tem 23 anos de idade. Ele começou comigo durante a pandemia, num momento bastante desafiador. Ele já era um cliente, mesmo com a idade dele, ele já era muito bom vendedor. Nos Estados Unidos, ele já estava fazendo aí $120 mil quando começou comigo. É uma pessoa que não tem muitas responsabilidades, ele não é casado, ele já tem uma casa paga, então ele está numa posição boa, né? Só que ele sempre falou para mim, Didi, eu me sinto perdido, porque tem coisas que eu não aprendi ainda, e eu acredito que eu estou gastando muito do meu tempo. Estou fazendo muitas coisas que não me permitem ser o melhor de mim mesmo. A gente trabalhou muito com capacitação, a gente trabalhou muito com o sistema, com a motivação. Apesar de ele ter a motivação, a gente conseguiu realmente entender, conseguimos trabalhar, né, no gerenciamento, olhar o dia dele, ver as coisas que ele poderia fazer num outro momento que seriam mais eficientes. Agora, uma coisa que eu sempre gostei muito do Hunter é que ela é uma pessoa que entendeu que precisamos sair da zona do conforto para realmente crescer. Correto? Então ele foi muito especial, porque ele se permitiu sair da zona do conforto. Ele permitiu aprender do zero, experimentar, para que ele possa crescer. Então foi muito bonito ver o crescimento do Hunter, que assumiu que ele não sabia, foi atrás de capacitações, tanto nas objeções, como pedir indicações, entendeu como fechar melhor, ele começou a entender a motivação, ele começou a criar uma rotina de meditação, uma rotina onde ele falava palavras positivas para ele mesmo, ele começou a trabalhar no corpo dele, na saúde dele, na comida dele. E o que eu mais gostei do Hunter é que ele manteve a accountability, ou seja, quando ele falava que ele ia fazer, eu sabia que ele ia fazer. Foi com que ele fez crescer. Quando você não vê alguém crescendo, normalmente o problema está, será que ele fez aquilo que ele falou que ele teria que fazer? E você pode enxergar, muitas vezes você prometeu muitas coisas, você fez aquilo que você falou que ia fazer para conseguir fazer as coisas? E olha que engraçado, o Hunter não é perfeito. Eu me lembro, numa das nossas sessões, que ele tinha que ligar. Ele falou assim para mim, Didi, para eu alcançar essa meta que eu quero, eu preciso ligar para 60 pessoas por semana. Falei, ok, então vamos lá, para 60 semanas, né? Passou, a gente foi na próxima sessão, eu perguntei para ele, então, quantas pessoas você ligou? Eu falei, Didi, não consegui ligar para todo mundo, só liguei para 40. Eu falei, mas que engraçado. Ligar está 100% sob seu controle. Ou seja, não existe, pode acontecer alguma coisa. Você tem o controle de ligar para 60 pessoas. Correto? A gente fez uma matemática bastante simples. Normalmente, para você ligar para 10 pessoas, você consegue ligar para 10 pessoas em 1 hora. Meia hora, você consegue falar com 4, 5 pessoas. Meia hora, 4, 5 pessoas. Vamos lá, 5 pessoas. Meia hora, 1 hora, 10 pessoas. 60 pessoas, 5 horas. Você tem 40 horas na semana. Como que é que você não gastou, não teve 5 horas para ligar para 60 pessoas? E nem que seja 10 horas, vai que demora um pouquinho mais, você tenha 10 horas, temos 40 horas de trabalho durante o dia. O que ele fez com as outras 30 horas? Ele olhou para mim e falou, olha, é verdade, né? E aí ele falou assim, o que eu posso fazer para ter esse comprometimento? Porque, pelo que eu vejo, eu só falar não adianta.
E aí eu falei para ele, olha, existe uma maneira, tem, né, a gente chama isso de, em inglês, Extra Accountability Measures. Então são métodos de aumentar a sua responsabilidade pelos seus atos. Não é castigo, porque castigo não é muito positivo, né? Eu gosto de usar palavras positivas, energéticas, né? Que ajudem as pessoas. Então são mecanismos de aumento da sua responsabilidade. Uma coisa que eu descobri no Hunter é que ele adorava, no final do dia, beber uma boa cerveja, aquela cerveja, sabe, draft, bem boa, cara. Ele tinha aí uma safra seleta de cerveja que ele adorava, porque ele trabalha muito, realmente se dedica, e falei, no final do dia eu gosto de sentar aqui para beber minha cerveja. Então eu falei, então pronto, vamos lá. Então, todo dia você vai ter que ligar para 5 pessoas, aliás, a gente falou 10 pessoas, né, todo dia, então 5 dias da semana, 12 pessoas por dia. Se você não ligar para 12 pessoas naquele dia, você vai ter que abrir a sua garrafa de cerveja, fazer um vídeo jogando ela na privada. Gente, pelo amor de Deus, como que eu posso fazer uma coisa dessas? É só você fazer as 12 ligações, você não terá que jogar a sua cerveja na privada e não beber naquele dia. Você tem razão, tá tudo no meu controle, vambora. E mais uma vez, uma coisa que eu sempre gostei do Hunter é que ele sempre estava disposto a tentar, a sair da zona de conforto, mesmo entrando naquele mundo do medo. Eu falei, será que eu vou conseguir? Mas ele sabia que ele tem controle absoluto de ligar para 12 pessoas. Tem nenhum, né? Primeiro dia, e eu sempre falava para ele, no final do dia, se for, eu tenho que ver o vídeo, né? Porque tem que ter comprovação, não adianta só falar. Primeiro dia, ele falou, Didi, fez as 12 ligações. Eu falei, eba! Segundo dia, fiz as 12 ligações, feliz. Na quarta-feira, estou terminando meu dia e chega um vídeo dele abrindo a cerveja, indo no banheiro, despejando. Eu falei, não fiz 10 ligações. Aí eu olhei, liguei pra ele e falei, ok, Hunter. Eu falei, nossa, como tá doendo essa garrafa, é caríssima, estou jogando ela na privada, apertando a descarga e nesse dia não vou beber. Agora adivinhem o que aconteceu com o Hunter. Depois daquele dia, nunca mais ele jogou a cerveja fora. Agora, com tudo isso que ele fez e tudo mais, a gente começou a trabalhar juntos em março de 2020. A gente acabou de entrar em 2021 e eu olhei com ele os números. Lembra que eu falei para vocês que ele fez 120 mil em 2019? Adivinhem quanto que ele conseguiu em comissão esse ano. Até eu me espantei. Ele bateu $700 mil de comissão esse ano. É mágica? Sorte? Nada disso. Ele entendeu que precisa ter capacitação, motivação e criar sistemas e ser responsável pelas coisas que você fala que precisa para alcançar aquilo que você quer. Espero que essa mensagem hoje foi um pouquinho mais sobre mindset. Eu sei que peguei algumas dores de vocês, mas acho que é importante vocês entenderem que quanto mais vocês focarem nas coisas que vocês controlam e deixar de focar nas coisas que vocês não controlam, mais vocês terão controle sobre a sua vida. Se vocês gostaram desse tema do Self-Talk com Didi, por favor, coloquem like, coloquem seus comentários, façam suas questões. Se vocês tiverem qualquer pergunta, dúvidas, eu e minha equipe, a gente está sempre, mandem no meu inbox, a gente vai estar respondendo. Às vezes vai demorar um pouquinho mais, mas em 24 horas, 48 horas, a gente está sempre respondendo as perguntas de vocês. Agradeço enormemente pelo contato, pelos feedbacks de vocês. Mantenham e, claro, esse canal foi criado para vocês. Ou seja, por favor, interajam. Se vocês tiverem um tema que vocês gostariam que eu falasse, coloquem aqui, mandem no inbox. E eu e minha equipe, a gente sempre está falando, todo domingo a gente fica olhando para ver o que seria de relevância. E se vocês não falarem nada, aí fica difícil eu conseguir saber o que passa na cabeça de vocês. Então falem, compartilhem, comentem, para que eu possa também melhorar o Self-Talk com o Didi Wilk e cada vez prover e dar mais valor para vocês. Fica aqui, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí.
Como falei, eu tenho aí pessoas do mundo inteiro, então fico muito, muito grato a todos vocês. E ficamos aí para a próxima Sales Talk com o Didi Wilk. Peace para vocês e até mais.